Saudações, torcedores do Denver Broncos! Sejam muito bem-vindos a mais um Conhecendo, mais um vídeo aqui da nossa famosa série de vídeos aqui, né? Fizemos já o Conhecendo da Free Agency e agora estamos fazendo aí o Conhecendo do Draft. E eu venho trazer para vocês hoje, hein, Q Robinson, né? Quandarius Robinson, na realidade, o nome dele. Jogador Ed, que selecionamos aí de Alabama na quarta rodada do draft 2025. Antes de falar do Q Robinson, né? Vale sempre a pena pedir para você aí, se inscreva em nosso canal, deixa o joinha, deixa seu comentário aqui, o que você achou da escolha, né? Como você acha que o Robinson vai ser utilizado, qual vai ser a participação dele aí no roster do Denver Broncos, né? Em 2025, nessa temporada aí que se inicia. Siga a gente aí também, né? Nas redes sociais, estamos aí. Twitter, YouTube, Instagram, Facebook com página e com grupo, estamos lá na Twitch, conteúdos no Spotify também, né? Temos aí o nosso clube de membros, né? Então os membros receberam conhecendo aí tanto da Free Agency como do draft de maneira antecipada, tiveram live exclusiva, né? E brindes exclusivos durante o draft também. Então conheça o nosso clube de membros, 3 planos aí para vocês escolherem. Tenho certeza que algum deles cabe aí no seu orçamento, cabe no seu bolso, para você aproveitar a maior e melhor cobertura do Denver Broncos em português. Durante a temporada, vocês já sabem, conteúdo aí basicamente diário para vocês sobre o nosso Denver Broncos, né? Live, vídeos de análise de jogada, o news, enfim, podcast exclusivo para membros. Respondemos as perguntas de vocês, tudo aquilo que vocês já estão acostumados. A temporada 2025 começou, meus amigos. Já estamos aí, ó, Rookie Minicamps, e daqui a pouco o negócio pega fogo, não para mais, não tem volta, e a bola já vai voar. E para isso, então, para já entrar no clima dessa temporada 2025, vamos falar aí sobre Quandarius Robinson, né, o famoso Q Robinson, jogador aí que nasceu 12 de maio, né, então fez aniversário essa semana, né, completou aí seus 24 aninhos, né, então nasceu 12 de maio de 2001, né, na cidade de Birmingham, no estado de Alabama. Então, já dando spoiler, né, vocês já sabem, ele atendeu a Universidade de Alabama, então um jogador de Alabama, na Universidade de Alabama. Alabama, para quem não sabe, juntamente da Flórida, são os 2 estados aí que mais produzem talentos para o futebol americano, tá? Quill Robinson, ele tem aí 1,93 de altura e tem 110 quilos, né? Então, um jogador bastante grande, né? Falar um pouquinho sobre o começo, né? O início, a infância aí de Quill Robinson, né? Como eu disse, lá em Alabama, né? Nascido em Birmingham, ele atendeu, né? A high school também lá na cidade de Birmingham, a P.D. Jackson Olin High School, né? Então, jogou futebol americano lá em 2018 e 2019. Ele foi um jogador top 80 da nação de maneira unânime, né? Então saiu do high school muito bem solicitado, muito bem, né, quisto, né? Um cara de scout alto, vamos dizer assim, né? Top 80 da nação, uma nação tão grande quanto os Estados Unidos, né? Então é uma marca bastante expressiva, né? Então é famoso a gente saber quem são os jogadores top 50, top 80, top 100, né? Foi um recruta aí 4 estrelas, né? Um prospecto 4 estrelas aí, ranqueado como jogador número 1 do estado de Alabama, né? Então, de novo, Alabama é um estado que produz muito talento. Então, que o Robinson, na época, foi um cara aí saindo, né, de 2019, indo para 2020, quando ele foi para a universidade, ele saiu ranqueado aí como o jogador número 1 de Alabama pelo portal 247 Sports e pelo Rivals, né? E a ESPN colocava ele como número 2, prospecto número 2. Número 36 da nação, né? Pelo 247 Sports. Na sua carreira pela P.D. Jackson Olin High School, ele teve 40 tackles e 8 sacks, todos eles aí em 2018.
Em 2019, ele teve aí a sua primeira lesão, tá? Então teve sua temporada encurtada em 2019, aí jogou poucas partidas devido a uma lesão de ligamento no joelho. Então já começava a acender uma luzinha aí com relação a lesões do Will Robinson, né? Apesar da lesão, ele foi um jogador extremamente desejado pelas universidades, né? Ele recebeu aí muitas ofertas, mas as top 5 ofertas que ele acabou recebendo foram de Tennessee, né? Então, uma boa universidade, Florida Gators, Auburn, LSU e Alabama, né? E ele acaba decidindo por ficar no seu estado natal e se compromete, né, com a Universidade de Alabama aí no dia 11 de junho de 2019, né, então ele é o que a gente chama de jogador que se compromete cedo, né, então early enrollee, né, que chama, nos Estados Unidos. Então ele foi um cara que se comprometeu aí de maneira bastante antecipada, não foi aqueles caras que fez aquela gracinha, né, de esperar até o último minuto, fazer aquele negócio com os bonés e pá, todo aquele oba-oba por trás aí do seu anúncio de onde ia jogar a carreira universitária, tá? Então, jogador de Alabama, Birmingham, Alabama, né, nascido, se compromete com a Universidade de Alabama, uma das melhores universidades aí que a gente conhece, né, e que tem no cenário do futebol americano universitário, tá? Ele começa sua carreira lá em 2020, né, então em 2020, ele não teve muita oportunidade, acabou sendo designado aí como jogador, redshirt, né, então, jogador redshirt ele pode fazer até 4 jogos, o que o Robinson acabou fazendo nenhum, né, ele acabou ficando realmente naquele ano de aclimatação, aquele ano que ele vai se acostumando, vai ficando só no banco, estudando, entendendo o sistema, né, e aí ele vem para jogar somente em 2021, né? E a carreira inteira dele, como vocês já sabem, a gente já falou em live, falou nos grupos, etc. Ele foi aí majoritariamente um jogador de rotação, tá? Até o seu ano de senior e um grande contribuinte aí no time de especialistas, tá? 2021, como eu falei, ele começa a ver o campo, tem snaps aí nos times de especialista, tá? Onde ele já começou a causar impacto e ser notado, tá? Foi escolhido aí como jogador da semana, alguns jogos, né? Então ele começou a mostrar o seu valor, como muitos jogadores aí que vêm, né, para compor elencos tanto de universidade quanto de NFL, começa a mostrar o seu valor no time de especialistas. É uma ótima porta de entrada para jogadores fazerem um elenco e continuarem a ser desenvolvidos, tá? 2022 ele começou a ser aproveitado também na defesa, tá? Então ele começa a jogar em ambas unidades, tanto defesa quanto time de especialistas, né? Ele teve snap em todos os 13 jogos da temporada, colocou estatísticas aí não tão arrojadas na defesa, mas continuou tendo aí muito destaque no time de especialistas, né, nos special teams, e foi aí, né, elegido pelo time, pelo staff, múltiplas vezes aí como jogador do time de especialistas da semana, tá? As estatísticas dele no ano foram 7 tackles somente, meio sack, né? E como eu falei, várias nominações aí como Special Team Player da semana. 2023 ele continua contribuindo aí nas duas unidades, melhora um pouco as estatísticas, né? Atinge aí 24 sacks, 2 tackles for loss, 1 sack e meio, 2 pressões, né, no quarterback, né, o famoso QB hurry, e ele recupera um fumble no Rose Bowl contra Michigan, né? Então, num grande palco, né, num grande jogo, Rose Bowl todo mundo sabe a importância e o peso dessa partida aí no final do ano universitário, né? Ele fez uma boa jogada, né? Fez uma recuperação de fumble no time de especialistas, né? Num fumble de um muff punt, né? Então o Alabama fez o punt, o Michigan foi fazer a recepção, acabou soltando a carne ali. O que o Robinson chegou ali com muita velocidade, muita fisicalidade e recupera esse fumble, né? Então num grande palco fazendo grandes jogadas e começa a mostrar, né? Em 2023 começou a colocar as asinhas de fora aí para mostrar o que ele consegue fazer pressionando e chegando, né, rompendo aí a linha de scrimmage, a fronteira aí da linha ofensiva adversária, tá? E foi realmente no ano de senior, né, que ele teve aí o maior destaque, né? Um jogador
com bastante experiência de Alabama, né, com bastante experiência de college football, né, do ambiente college football, mesmo que não tendo muito tempo de campo, ele foi uma liderança muito importante nesse ano de 2024, reportado aí por colegas, treinadores, né, isso é uma informação até relativamente fácil de achar sobre o Will Robinson, né. Então, era uma liderança, né, sofre uma lesão novamente, ainda bem que não é uma lesão recorrente no joelho, tá, foi uma lesão no ombro que ele teve, tá, que acabou encurtando também aí a temporada, ele fez 9 partidas, no seu ano de sênior, né, então acabou não terminando a temporada, perdeu aí as últimas, 9, 10, 11, 12, 13, as últimas 4 partidas eu diria, tá, Alabama, não fez muito mais partidas, acho que foi, né, são 12 temporada regular, não me lembro, acho que eles fizeram o playoff, eu acho que não fizeram, enfim, 12, 13 partidas, acabou perdendo 3 ou 4, tá? Mas antes da lesão ele vinha colocando números aí parecidos com o ano passado, né? Em número de tackles teve 23, o ano passado, né, em 2023 foram 24 tackles, né? Então perdeu um de um ano para o outro. 7 tackles for loss, né? Então aumentou muito. Ele teve 2,5 no ano anterior, agora tem 7 tackles for loss, foi recorde do time de Alabama na temporada 2024. Subiu para 4 sacks, né? Teve 6 pressões, né? Então 6 QB hurries, então aumentou o número de vezes que ele chega no quarterback, faz o quarterback apressar sua decisão, o que um edge, né? Um apressador de passe deve fazer, né? Teve um fumble forçado e um fumble recuperado nessas 9 partidas, né? Infelizmente se lesionou, né? Teve aí seu processo pré-draft também um pouco limitado, eu diria, né? Acabou não fazendo algumas atividades, né? Em Pro Day e em Combine, né? Mas as medidas oficiais dele aí pré-draft, né? Foi de 1,94, como eu falei, 110 quilos. Ele teve, né, um arm length, né, um comprimento de braço aí de 85 centímetros, né, então 33 inches e meio, né, o que é uma medida ok para Ed, né, Ed a gente gosta de ver um número próximo ou superior a 34, haja visto, né, que esse é o valor também que espera-se de um linha ofensiva. Então, se você tem um braço menor do que o linha ofensiva já vai ter uma vantagem física sobre você. Mas 33,5 não é nada alarmante, é um número considerado aí aceitável, tá? A mão dele, né, 9 inches e 5 oitavos, né, então 24 centímetros, né, a medida da ponteira da base da mão até a ponteira do dedo do meio, né, e as avaliações aí do NFL.com, enfim, a maioria das avaliações diziam que ele era avaliado como um bom backup e um jogador de special teams, né. Então, né, o Broncos selecionou Will Robinson, né, Quandarius Robinson na 4ª rodada, na escolha 134 overall, né. O processo pré-draft dele, né, continuando, né, mostrando um pouco das informações, o ranqueamento dele, aí ele era o 28º edge pelo The Athletic, né, projetado aí para 5ª, 6ª rodada, e ele era aí 4ª, 5ª rodada de projeção no on the clock, tá? Então, acabou que ele saiu na 4ª rodada, pro The Athletic, talvez um reachzinho aí de 1, 2 rodadas, pro on the clock ele acabou saindo, né, a escolha 134 da 4ª rodada foi a pick 32, né, então era bem final de 4ª rodada, né. Eu achei um preço ok, né, 4ª rodada você ainda tá pegando um jogador da Alabama, jogador bastante físico, um jogador que tem um potencial, né, uma pedrona bruta, você vê pelos highlights ali que ele é um cara muito a ser polido, né. E já falando um pouquinho de como eu acho que ele vai se encaixar no Denver Broncos, é exatamente isso, special teams e um cara que vai ser realmente lapidado nesse grupo de edges que a gente tem, com bons nomes, né. A gente tem o Nick Bonito, a gente tem o Cooper, tem o Ellis, tem o Tillman, jogadores que vêm tendo destaque, jogadores que tiveram uma classificação boa, uma performance boa no ano passado, que permitem, né, um desenvolvimento do Will Robinson, né. Então, 4ª rodada já começa ali a jogar seus dardos de mais longe no draft, começa a buscar um pouco mais de potencial, e tudo que a gente lê, né, no The Athletic mesmo eles falam, é um jogador de traits, né, então é um jogador de características e é um jogador a ser lapidado, né. Então ele contribui bastante, pode contribuir bastante, né, tem destaque no run defense, né, então na defesa para o jogo corrido,
Ele é bem rápido em distâncias curtas, né, como um pass rush, então ele tem uma mobilidade de curta duração bastante boa, né. As mãos dele, ele precisa ter um pouquinho mais de consistência, especialmente no primeiro passo, né, o primeiro impacto, o primeiro contato ali, né, e melhorar um pouco a sua inquietude ao ser bloqueado, né. Então uma das críticas a ele é que a hora que o OT, né, o tackle ali, o linha ofensiva consegue encaixar um bloqueio nele, ele tem um pouco de dificuldade de sair desse bloqueio e conseguir um segundo movimento, continuar essa pressão, tá. Então, de fato, é um jogador que vai ter sua entrada, vai ter a garantia de roster aí se ele continuar desempenhando no time de especialistas, enquanto ele vai ter que ter um crescimento aí como defensor, pra conseguir realmente fazer um impacto como edge, né, como apressador de passe. As suas, fortalezas aí que a gente consegue destacar, é um jogador alto, tem um frame muito legal, então é um cara bastante grande, se você olhar os vídeos aí, ele é o famoso armário, né. Ele tem um primeiro passo muito bom, um bend, como o Felipe disse, né, na live, enfim, nas análises dele aí para guia e tudo mais. O bend dele é muito, muito bom mesmo, né, então bend é a característica de conseguir, né, se abaixar, se curvar ali na diagonal, baixar seu centro de gravidade e passar realmente, né, meio que por baixo ali do linha ofensiva, né, conseguir fazer um movimento que para o linha ofensiva bloquear é muito difícil. Ele tem uma flexibilidade muito boa na parte de baixo do corpo, né, então suas pernas movimentam de uma maneira bastante boa, ele consegue fazer movimentos aí que não são tão, corriqueiros, né, para um cara tão grande, né. Ele tem bastante, voluntarioso ali, né, nas mãos e tudo mais, muito mais na força e na vontade do que em técnicas e movimentos, polidos, tá. É um cara que consegue dropar, então dá pra gente dropar ele ao invés de simplesmente só mandar no rush ali para ele apressar, pode dropar, pode fazer spy, ou pode até dropar e fazer a blitz, fazer os movimentos de rush ali pelo gap B, né, então não é um cara que joga somente necessariamente por fora, então a gente tem essa versatilidade de trazer ele para dentro, fazer ele entrar, pelo gap B. E aí um pouco de personalidade, né, ele sempre foi descrito como um cara bastante maduro e humilde, né, não à toa era líder lá em Alabama, que é um vestiário onde ser líder dele significa bastante, né, então, explode rapidamente ao snap, não tem muita dúvida, né, ele já sai determinado a fazer o que ele está indo fazer, tem uma envergadura boa, né, que ajuda a sair dos bloqueios, então com traits, né, não muito com técnica, mas com características do seu corpo e da sua fisicalidade. Muito experiente no time de especialistas, né, cobrindo chute aí, é um cara muito, muito bom, realmente tem bastante destaque, tá. Então, acho que dessa maneira, a chave para mim aí de Will Robinson é time de especialistas e estar compondo um grupo de edge rushers ali que permite o seu desenvolvimento, tá. Quais são as, fraquezas dele, né, então, os bloqueadores conseguem ganhar a vantagem com uma relativa facilidade dele ali, né, então ele precisa realmente ter mais movimentos polidos, mais técnicas para sair ali desses primeiros bloqueios, né. Precisa colocar técnica também no seu jogo de mãos ali, né, para compensar, não somente na força, né. Ele não antecipa muito os bloqueios para o jogo corrido, então ele precisa ter um pouquinho mais de entendimento ali do jogo corrido, ele compensa com a sua agilidade em espaço curto e lateral ali para, "Pô, o cara me bloqueou, não vai ter que rushar o QB, é uma jogada de corrida", ele consegue com a fisicalidade sair e ainda atender a corrida, né, então se ele começar a entender melhor, ele já entende que não tem que dar né, a apressada, mas tem que sim conter os gaps ali para parar a corrida. Tem somente 5 jogos como titulares, então não tem tanta experiência de edge, na sua carreira universitária, né, e a produção dele como edge rusher foi realmente de uma temporada. Então, tem a lesão no ombro, né, como eu falei, é um jogador sem muito destaque, é um cara ok, né, hã, talvez como edge puro ele não seja suficiente, principalmente se ele não desenvolver e não mostrar evolução, apesar de ser um cara muito bom, no time de especialistas, né. Então, assim,
É evoluir um pouco a parte técnica, tá, meus amigos. Ele tem as qualidades físicas, ele tem o componente de especialistas, né, de special team, que pode e deve garantir um espaço no roster inicial para ele, né. Primeiro ano deve conseguir fazer o roster com tranquilidade, mas eu acho que tudo passa pela evolução que ele vai ter que ter, tá. Então ele tem características, tem um grupo de edges, bacana em torno, treinadores bons, Vance Joseph para ajudar, é um cara que jogou numa universidade que é basicamente um sistema profissional, tá acostumado, deve ter uma ética de trabalho maravilhosa, então a oportunidade foi dada, né. Resta saber aí se ele vai conseguir realmente aproveitar, evoluir e não ser só um special team guy, né, não ser só um jogador de time de especialistas e nada mais. Felizmente a gente tem de novo, né, um grupo de edges bom, não era uma necessidade muito grande do Denver Broncos, mas a gente coloca um cara que tem muito talento, especialmente físico, se a gente polir da maneira direitinho, né, como a gente fez com Tillman, com Cooper, até o próprio Browning, lá atrás, o Bonito foi um cara que o primeiro ano foi, meio sinuoso, mas depois segundo, terceiro ano foram muito bons, né, os anos seguintes. Então acho que taca a faca e o queijo na mão, né, tem a oportunidade, vai contribuir no time de especialistas que cada vez mais ganha, importância e notoriedade, deve garantir essa chance de se desenvolver, que ele precisa, né. Então eu acho que ele vem realmente para jogar dessa maneira no Denver Broncos, vem para contribuir assim. Special Teams, que é uma unidade que mudou da água para o vinho, como ele é um cara, né, Special Teams Ace, né, que a turma falava, deve vir para contribuir de maneira imediata e manter esse nível alto, enquanto se desenvolve, para quem sabe entrar na rotação ali com Ellis, Bonito, Cooper, Tillman, com toda essa galera aí para entrar no nosso grupo de pass rush, tá. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou, né, da escolha de quarta rodada aí, pick 134, que o Robinson de Alabama. Espero que tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre ele. Vamos ver em campo aí o que o Robinson reserva para nós. É isso aí, deixa o like, deixa o comentário. Gol Broncos e valeu. Tchau.